E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho atender aí a um pedido de um inscrito aqui do canal e também um participante aqui do grupo do nosso WhatsApp, que ele veio perguntar para mim como que ele conseguiria fazer um upgrade em uma placa-mãe que ele possui. Então ela está com uma determinada configuração e ele gostaria de saber até quanto que ele pode chegar. Lembrando que essa placa-mãe dele é uma placa já mais antiga, né, que inclusive muitas pessoas que têm computadores antigos querem saber se ainda dá para fazer algum upgrade, qual que é o último suspiro, né, vamos dizer assim, que essa placa-mãe, esse seu computador pode ainda fazer algum tipo de upgrade. Então nesse vídeo eu venho esclarecer isso, né, quais são as formas da gente buscar informações sobre aquela placa-mãe e quais são as melhorias que você pode fazer, tá? Será que eu posso colocar o processador mais top de linha daquela geração daquela placa-mãe? Isso é recomendável ou não? Ou devo colocar um pouco a menos? Né? Tem a questão também da atualização do BIOS, também qual a capacidade de memória RAM que aquela placa-mãe pode atingir. Enfim, vários upgrades aí que você ainda pode tentar fazer na sua placa-mãe e quem sabe até rodar alguns joguinhos caso você também invista em uma placa de vídeo. Então, se você já gostou desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e também segue o link na descrição do nosso grupo do WhatsApp. Como eu disse, muitos vídeos que eu faço aqui no canal vêm de perguntas lá do nosso grupo do WhatsApp, tá? Então já quero deixar aqui um grande abraço aí para o Nicolas, que foi ele que pediu para que eu fizesse esse vídeo aqui. Então chega de enrolação, vamos lá para a tela e vamos ver esse upgrade da placa-mãe dele aí. Bom, então vamos lá galera. Primeira coisa que você deve saber ou fazer no seu computador em questão de upgrade, como eu sempre falo muito aqui no canal, se você pretende melhorar o seu computador, a primeira coisa que você deve fazer, independente do modelo da sua placa-mãe, é trocar o seu HD por um SSD. Só o fato de você já migrar de um HD para um SSD, o desempenho já será absurdo, tá? Você vai ter um ganho de velocidade e de desempenho. Então a minha opinião e a dica que eu dou é que o primeiro upgrade que você tem que fazer na sua máquina é de um SSD. Agora, se você já tem um SSD e pretende ainda melhorar a qualidade do seu computador, até com a finalidade de rodar alguns joguinhos, então vamos lá para o vídeo. Então galera, a placa-mãe em questão, eu já deixei aqui uma imagem dela, tá? Para quem não conhece, essa daqui é uma placa-mãe aí, ela que foi lançada lá em meados de 2005, 2006, que é uma GA965P DS3 revisão 1.0, tá? Essa questão da revisão ela é muito importante que você veja, porque a partir dela é que você vai saber quais são os upgrades, quais foram as melhorias que foram criadas e geradas para cada revisão da placa-mãe. Então essa daqui no caso é a revisão 1.0. E onde você localiza isso? Não sei. Geralmente ela fica bem no cantinho da placa. Aqui como vocês podem ver, ó, tá meio pequenininho, tá meio embaçado, não dá muito para enxergar, mas é a versão 1.0, tá? Revisão 1.0, certo? É uma placa-mãe, como eu disse, antiga. Então vamos ver algumas características dela aqui, pessoal. Então ela tem aqui nas portas aqui traseiras, né, como é convencional, as portas USB 2.0, ela não conta com nenhuma 3.0, na época ainda não era utilizada. Ela ainda tem aqui a porta serial, a porta LPT para impressora, aqui o canal de áudio, a porta de rede normal e os conectores PS2 para teclado e mouse, certo? Então, parte traseira dela é isso daí. Aqui você vai verificar que ela conta com 3 slots PCIs. Esses slots aqui são slots já mais antigos, que são slots de expansão, onde você pode colocar uma placa de rede, uma placa de som, entre outras placas como captura e etc. Mas são placas mais antigas que você deverá colocar nesses slots desta placa. Aqui ao lado você tem 3 slots PCI X1 Express. Esses daqui existem até os dias de hoje, onde você também pode fazer alguns tipos de expansão. E aqui você tem a principal, que é o PCI Express X16, ou seja, aqui é onde você pode fazer um upgrade para colocar então uma placa de vídeo. Claro que aqui, pessoal, essa PCI Express, ela é da geração 2.0. Hoje nós estamos aí na 3.0, na 4.0, na 5 e já chegando na 6. Então o que acontece? Então, quanto maior esse número da geração do PCI Express, mais rápido será a comunicação
dos dados aí do processador e a placa de vídeo, a sua GPU. Mas mesmo assim, a gente tem como colocar placas de vídeo até mais modernas, porque elas acabam sendo sim retrocompatíveis. Então, se você tem uma placa de vídeo que ela funciona, que ela é 3.0 e você conectar numa porta dessa, no slot desse 2.0, ela vai funcionar da mesma maneira, porém com uma certa limitação de velocidade devido à geração desse slot aqui. Mas não é nada tão gritante que você não vai conseguir rodar aí os seus joguinhos, tá certo? Bom, continuando aqui, é um tipo de placa-mãe que ainda ela possuía aqui o ponte sul, o chipset ponte sul, e esse aqui o ponte norte. Tá? Então as placas mais antigas elas tinham essas duas pontes aqui, como a gente chamava na época. Bom, aqui ainda ela conta com 6 portas SATAs, tá? Geralmente, pessoal, algumas placas mães, quando você visualiza aqui alguma coloração diferente da porta SATA, isso pode ser um indicador que ela dá suporte para uma versão de SATA mais atual, tá? Mas não é o caso desta placa. Essa placa aqui, todas as entradas SATAs aqui são de 300 megabytes por segundo, ou seja, trata-se de uma porta SATA 2. Então, se você conectar aqui o seu SSD, ele vai ter aí um máximo de até 300 megabytes por segundo, que já é bem melhor do que um HD convencional. Aqui ela conta também com 4 slots de memória, e lembrando que aqui o total de memória que a gente pode ter nesta placa é de até 8 GB, tá? Mas você não pode colocar, por exemplo, dois pentes de 4, porque aqui é uma memória do tipo DDR2. Apesar de ter existido memórias DDR2 de 4 GB, mas é muito difícil encontrar e não são todas as placas que são compatíveis. Mas assim, então o máximo que você pode chegar aqui é de 8 GB, sendo 4 pentes de 2 GB cada um, e a frequência você pode usar até 800 MHz. Tá? Nós vamos já confirmar todas as informações nas próximas telas que eu vou mostrar. Bom, nós temos aqui conectores IDEs, ó, como esse verde e esse cara aqui, que ainda era para leitor de disquete e também para aqueles HDs mais antigos, que eram IDEs, mas é claro que nos dias de hoje você vai usar as portas SATA, ok? Aqui o conector de 24 pinos, a maioria dos capacitores aqui dela, ou todos eles, são praticamente capacitores sólidos, que isso já é um diferencial. Antigamente a gente trabalhava com aqueles capacitores eletrolíticos, né, que estufavam, vazava e dava muito problema. Esses aqui tem uma construção um pouco melhor. Na questão do soquete aqui, é um soquete de LGA 775, que foi aí um soquete muito usado e ainda, por incrível que pareça, é usado até os dias de hoje. Eu mesmo tenho máquinas aqui que eu uso ainda o soquete 775. Então é o famoso guerreiro 775 aqui, que muita gente eu sei que ainda trabalha com ele, tá? Aqui você tem o conector de 12 volts, que é para alimentar aqui o seu processador e tudo mais. Bom, pessoal, então basicamente aqui por cima eu passei algumas características da placa-mãe, claro que tem algumas outras, mas para o vídeo não ficar tão longo eu passei aqui por cima algumas informações desta placa, tá? Então vocês podem ver que aqui ela é uma GA965P DS3 revisão 1.0, ok? Bom, então você quer fazer o upgrade dela. Visto todas as informações dela, nós vamos lá para a internet e vamos fazer uma busca daquela placa. Então, pessoal, se você tem aí a sua placa-mãe e você deseja fazer um upgrade, a primeira coisa que você deve fazer é pegar o modelo dela, a marca, né, do fabricante, ir na internet e fazer uma pesquisa que muito facilmente você vai encontrar as especificações dela. Então veja que aqui eu já estou na página do fabricante, onde passa todas as informações dela. Então nós temos aqui, ó, a guia visão geral, as especificações, o suporte, né, prêmios e comprar esta placa. Então, galera, se a gente olhar aqui, ó, quais são os processadores que ela suporta? Então ela pode suportar um Core 2 Extreme Quad-Core, aqueles tipos de processadores que são os mais potentes para esta época, para esta placa-mãe da época, tá bom? Nós temos também aqui o Core 2 Duo, e tem outros processadores aí também que ela pode dar, aí como o Pentium D, por exemplo, que são mais antigos, mais fraquinhos aí da linha 775. Aqui ela tem suporte para Dual Channel DDR2 e veja que aqui ela te dá
a frequência máxima da época, que era 800 MHz. Então, se você combinar aí 8 GB cada pente, 2 GB e de 800 MHz, você vai ter uma boa velocidade nessas memórias DDR2. Aqui nós temos, eu vou fazer a tradução da página, pessoal, vamos colocar aqui para traduzir para o português, para ficar mais fácil. Aqui, como você pode ver, ela possui uma interface gráfica PCI Express, que é aquela que eu falei aqui, a azulzinha, para você conectar a sua placa de vídeo. Abaixo aqui a interface SATA 3 gigabits, que seria aqui as portas SATAs, como eu disse, SATA 2, que vai te dar até 300 megabytes por segundo. Ela tem a função RAID, ela tem áudio de 8 canais, conexão gigabit, né, de LAN para a internet otimizada, e líder em design, né, na época aí, para capacitores sólidos, ó, que foi uma novidade lá na época, tá bom? Bom, vamos para uma outra tela aqui para a gente verificar as especificações dela. Então, clicando aqui, vou traduzir aqui também, ó, porque naquela parte principal ali, a visão geral era algo mais superficial que estava falando sobre ela. Então aqui, por exemplo, sobre a CPU, ela mostra mais informações com mais detalhes, ó. Ela dá suporte aqui para processadores Extreme Quad Core, né, que são os mais potentes aí, mas isso daqui é uma coisa que tem que se pensar muito antes de colocar, porque não basta você colocar um quad-core e pronto, tá? Eu já vou entrar nesse assunto. Aqui ela suporta então os Core 2 Duo, de repente até um Core 2 Duo já pode ser uma boa saída, caso você tenha ainda um Pentium-D usando nesta placa-mãe, só de você já migrar para um Core 2 Duo você já vai ter um ganho de performance aí legal. Aqui ela suporta, ó, aqui são as frequências que ela suporta com relação ao processador, então 533, 800 e 1066. Isso aqui também vai depender da atualização do seu BIOS, tá? Porque caso você não faça atualização, você não consegue atingir frequências maiores, tá? Então essa questão do BIOS é muito importante, eu já vou mostrar na questão do suporte. Aqui tem as especificações dela do chipset, tá? Não vou ler tudo aqui para não ficar tão cansativo, porque o que mais nos importa aqui é o upgrade da placa-mãe em questão de processador e memória, tá? Então a memória aqui, como eu disse, ela suporta memórias DDR2 até 800 MHz, tá? Mas se você quiser colocar uma de 533 ou 667, também você pode. Mas lembrando que essa frequência aqui é a melhor que você poderia colocar nesta placa. Como eu disse, ela dá arquitetura para Dual Channel, então é importante que você coloque densidades iguais de memória, né, e frequências também para que possa ser ativado o seu Dual Channel. Porque se você colocar uma, por exemplo, de 2 GB e outra de 1 GB, né, ela vai fazer a leitura de um mais um, de um pente mais o outro pente. Então o que vai entrar no Dual Channel é necessário que você combine essa densidade da sua memória. Então opte em colocar sempre memórias para ativar o Dual Channel de mesma frequência e mesmo tamanho, certo? Aqui tem os slots de expansão, como eu disse, ó, tem um slot PCI X16, 3 slots PCI X1 e 3 slots PCI. Aqui nós temos todos os conectores internos aí de alimentação, né? Então tem conector de disquete ainda, como eu disse, ela tem o conector de 12 volts de 4 pinos, que é para o processador, o 24 pinos para alimentar a placa-mãe. O IDE, como eu disse, não se usa mais, conector de ventilador da CPU, ou seja, ali do seu CPU cooler, né, a sua ventoinha que você vai colocar ali sobre o seu processador, entre outros aqui, ó, USB 2.0, 1.1 para 6 portas adicionais por cabos. Então essa aqui foi uma das primeiras versões de porta USB, conector SPDIF, LED de energia, conector intrusão de chassi, certo? Bom, temos também aqui os conectores do painel traseiro, que basicamente eu já falei aí no início do vídeo. Aqui nós temos o monitoramento, BIOS, pessoal, isso daqui é muito importante, tá? Se você pretende fazer um upgrade na sua placa-mãe, sempre verifique qual a versão do seu BIOS, qual foi a última atualização que você mesmo fez e qual é a última atualização que o próprio fabricante disponibiliza lá na página dele. Tá? Então, às vezes, você atualizando o seu BIOS, você pode fazer alguns upgrades que antes não dava. Por exemplo, placas aí de segunda, terceira geração. Então você tem uma placa-mãe que ela está trabalhando com processador de segunda geração, ela aceita a terceira geração, mas só vai aceitar se você atualizar o BIOS. Se você não atualizar, por mais que encaixe ali no soquete, o processador pode acontecer de não conseguir fazer a leitura. Então a atualização de BIOS da placa-mãe, ela sempre é muito importante, não só para atualização, mas também para corrigir eventuais problemas que a placa vem apresentando naquele período, ok? Bom,
Fator de forma, que é uma placa-mãe ATX, aqui tem as medidas dela, é uma placa relativamente aí grande, tá? Ela tem um tamanho um pouco maior do que a gente está acostumado com aquelas mini ATX. Aqui são outras características e algumas observações, tá, pessoal? Vamos aqui para a questão de suporte, ó, porque é aqui onde a gente pode ver todas as atualizações e todos os drivers que você deverá procurar aqui. Bom, como se trata de uma placa-mãe mais antiga, se você verificar aqui os drivers para o sistema operacional, aqui você vai ver que ela era compatível desde o Windows XP 64 bits, né, até aqui o Windows 2000. Então toda essa lista aqui você consegue os drivers. Mas aí você vai perguntar, poxa, mas e aí, será que eu consigo rodar o Windows 10? Consegue, galera, tá? Se você, por exemplo, colocar aqui os drivers do Windows 7 64 bits, tá? Muitos deles têm modo de compatibilidade. E se você não conseguir aí o driver original, lógico, para aquela versão do Windows 10 que não foi lançado na época, o próprio Windows 10 consegue rodar com alguns drivers genéricos. Ele já consegue detectar a maioria dos drivers da sua placa e fazer aí a ligação, fazer com que ele funcione, nem que seja através de driver genérico, como eu disse, tá bom? Então só o fato de você já ter um processador 64 bits, você já consegue rodar o seu Windows 10, tudo bem? Bom, aí aqui para baixo, como eu disse, você tem a versão, por exemplo, do áudio e todos os outros drivers. Como eu disse, o BIOS que é muito importante para você fazer alguns upgrades. Se eu clicar aqui, ó, veja que ele vai me mostrar todos os upgrades aqui, ó, desde o ano de lançamento dela. Então praticamente aqui, ó, 2006, como eu disse, é uma placa mais antiga. Então aqui a versão do BIOS F1, que ela te dava suporte para o quê? Logicamente que o suporte dela era apenas para fazer funcionar ali naturalmente a sua placa-mãe. Ou seja, foi o primeiro lançamento de BIOS. E aí, pessoal, de tempo em tempo, o próprio fabricante vai atualizando o BIOS e é sempre recomendável que você faça essa atualização. Então veja que eu traduzi aqui a página e na versão F2 nós temos aqui que ela vai melhorar o tempo do CPU FSB, que seriam as frequências aí do processador em relação ao restante da placa. Aqui você tem uma F3, ó, correção durante o primeiro post após a retomada e blá blá blá. Então vejam que cada atualização de BIOS, e aqui você pode acompanhar a data, ó, pode ver que são muito próximas uma das outras, né, e cada atualização ela vai melhorando alguma coisa e dando suporte para outras. Então é claro que se você tiver que fazer um upgrade, nesse caso eu já viria aqui na F14, clicaria aqui e depois instalaria lá através do sistema a atualização deste BIOS aqui, certo, pessoal? Então o BIOS é muito importante para se fazer aí na sua placa-mãe, certo, galera? Então aqui são as especificações desta placa-mãe, né, e alguns upgrades aí que ela disponibiliza. Então veja que aqui, ó, eu estou na versão 1.0. Tá? Se eu tivesse a versão revisão 2.0, eu posso clicar aqui e visualizar quais são os upgrades, suporte e tudo mais. E o mesmo para a revisão 3.3. Bom, eu separei aqui, pessoal, algumas peças aí que você pode fazer upgrade, tá? Então, por exemplo, aqui no site do AliExpress, fiz algumas pesquisas e vi que essa placa-mãe ela dá suporte também para alguns Xeons, tá? Então veja que aqui nós temos um Xeon X5460, que é do LGA, compatível com a placa, que é o 775, e ele tem aí uma frequência de 3.16 GHz, que é uma boa frequência para aquela época. Claro, pessoal, que a gente não pode comparar os 3 GHz daquela época com 3 GHz de hoje em dia. A tecnologia hoje ela é muito superior. Esses caras aqui, esses processadores, têm uma litografia com uma numeração muito maior aos que a gente tem hoje. Então, por exemplo, esse aqui provavelmente deve ter lá os seus 65 nanômetros. Então a tecnologia dele, apesar de ser 3.16 GHz, não dá para comparar. Então, vamos dizer que ele poderia equivaler a um 2.2, 2.4 GHz de um processador mais moderno, tá bom? Mas mesmo assim é uma frequência muito boa para a época, tá bom? Aqui você pode ver que ele tem aqui as avaliações e os detalhes, ó. Então aqui ele mostra a frequência da CPU, ele é um quad-core, isso aqui já é um grande diferencial. Ele tem aqui um TDP de 120 watts, isso aqui é um ponto que eu queria chegar, por quê? Quanto maior essa energia, o consumo de energia, você tem que avaliar, porque lá na sua placa-mãe, você precisa dar uma analisada no setor de VRM dele, tá, pessoal? Se ele tem uma boa dissipação, nesse caso aqui,
não é uma placa-mãe que tem uma dissipação, né, que como tem hoje em dia nas placas-mães mais modernas, aqueles dissipadores de calor no setor de VRM, ou seja, nos reguladores de tensão. Então, se você colocar um processador que consome muita energia, consequentemente, ele vai aquecer mais. Então, isso vai obrigar você a colocar um CPU cooler bem mais robusto, que aguente o TDP, né, o consumo de energia daquele processador. Então não basta você sair colocando aí o processador mais top de linha que aquela placa-mãe suporta e sair usando, porque se você não cuidar da parte de refrigeração e de CPU cooler e tudo mais, você pode ter um superaquecimento e acabar desligando o seu computador do nada, tá? Então nem sempre o fabricante vai indicar que você coloque o processador mais top de linha. De repente você pode colocar uma versãozinha um pouquinho mais abaixo para ter um bom rendimento e não superaquecer, né, o setor de VRM da placa-mãe, visto que essa placa-mãe não tem algo tão robusto nesse sentido, tá bom? Bom, voltando lá, aqui ele passa outras informações, como por exemplo o produto é usado, né, mas o preço dele é bastante acessível, né, a data de lançamento dele é 2008, ele é um processador de 45 nanômetros quad-core, tem um cache de 12 megabytes, que é um cache legal até para a época, tá? Então isso aqui faz com que o processador também tenha um tempo de resposta um pouco melhor. Então aqui uma opção que é o X5460, que está custando hoje aí, ó, 109 mais 38 de fretezinho aqui. Bom, e aqui nós temos um outro processador que ele é um pouquinho inferior, que é o E5450 de 3 GHz. Está um pouquinho mais barato, com frete grátis. Tá? Ele tem aqui um consumo de energia um pouco menor, então de repente esse cara aqui já poderia se sair um pouco melhor na questão de consumo, você talvez não precise investir tanto em um CPU cooler tão robusto assim, tá? Bom, aqui também ele fala que as versões que ele suporta, o número de threads, núcleos, né? Então aqui ele tem 4 threads, ó, como disse, ele é um quad-core, tá? Ele tem aqui 80, como disse, de TDP, que é o consumo de energia dele. Ele dá suporte aqui para 4 canais de memória, que é exatamente o da placa-mãe, que você pode chegar até os 8 GB, quad-core LGA 775. Tá? Então é uma opção aqui também para quem quiser colocar e gostar da plataforma Xeon, né? Processadores Xeon. Bom, agora partindo para outro processador, já aqui no Mercado Livre, esse aqui também seria uma boa opção, e veja que aqui ele coloca em tamanho grande o FSB de 1066, então isso aqui é uma coisa que tem que se verificar, porque se a placa-mãe não tiver atualizada com a sua BIOS, de repente você não consegue fazer com que esse processador rode normalmente, mas caso você já tenha atualizado, veja que ele está num preço até que bacana, né, R$ 79,00, mais um fretezinho aqui de 8 conto, e você tem um processador de 2.4 GHz, 4 MB de cache. É um precinho já bem mais acessível, que também pode servir como um upgrade aí para a sua maquineta. Aqui um outro processador que eu separei, esse daqui já é um quad-core, tá? Diferente do anterior, que era um Core 2 Duo. Esse aqui é um Core 2 Quad, é o Q6600, 2.4 GHz. Tem um pouquinho mais de memória cache, ele é um pouquinho mais robusto. Também vai precisar que você faça aí uma atualização do seu BIOS, e ele está custando R$ 120,00. Então também seria uma ótima opção para fazer um upgrade nessa placa-mãe. E na questão de memória RAM, né, já separei aqui também no site do AliExpress, que está um precinho bem bacana. Inclusive eu mesmo já encomendei essas memórias, tá para chegar aí para mim logo logo, vou trazer aqui no canal. Veja que aqui nós temos dois pentes de 2 GB cada um, de 800 MHz, no precinho aqui de R$ 34,35. Então você pode comprar aqui até 4 pentes de 2 GB, totalizando 8 GB a 800 MHz para poder rodar nesta placa-mãe. Uma coisa que pode acontecer, pessoal, não é ali, não vou cravar essa informação, mas pode acontecer, de repente, se você colocar 4 pentes na totalidade aqui de 800 MHz e não funcionar, às vezes o que é recomendável, pelo menos uma das memórias, a gente baixar um pouquinho a frequência. Então, por exemplo, eu coloco 3 pentes de 800 MHz e um pente de 667 ou 533. Tá, mas o que chega mais próximo é o 667 aqui. E é claro que também a sua placa-mãe tem que dar suporte para todas essas frequências, que é o caso dessa placa. Então você pode colocar uma frequência menor.
caso você tenha problema em colocar os 4 pentes na maior frequência. Isso pode acontecer, tá? Já peguei casos assim que eu tive que diminuir um pouquinho a frequência de uma memória para ele começar a fazer a leitura e rodar de boa. Eu não vou entrar aqui na questão de CPU cooler, tá? Mas você tem sempre que verificar qual que é o TDP daquele processador que você vai comprar e verificar o cooler, qual o número de TDP que ele também aguenta para ser compatível com aquele processador. Ah, estava faltando com relação à placa de vídeo, tá, pessoal? Eu já trouxe aqui no canal um vídeo explicando como que você faz para descobrir qual a melhor placa de vídeo para aquele processador. A gente entra no site e faz o comparativo, verifica se aquele meu processador vai ser bacana com alguma placa de vídeo, tá? Para não ter problema de gargalo. Mas de repente aqui uma GTX 660 poderia ser legal, até mesmo uma GTX 750 Ti, dependendo do processador que você vai colocar nesta placa, ou uma R7 350 de 2 GB, tá? Ou uma RX 550 também de 2 ou 4 GB, mas como eu disse, tudo depende do processador que você vai colocar para não dar gargalo. Então é isso, galera, tá? É isso que eu queria trazer aqui no canal para tirar as dúvidas do Nicolas e também para quem tem placas mães como essa ou qualquer outra parecida da época, DDR2, enfim. Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí, galera, tá? Que segue o link na descrição para quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp e sugerir vídeos aqui para o canal, como esse que eu acabei de fazer para o Nicolas. E também, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Então, galera, vou ficando por aqui. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!